Certamente uma entrevista das mais interessantes, você não pode perder, porque eu estou diante de um senador muito conceituado, muito polêmico e que, acima de tudo, não tem meias palavras para colocar as suas ideias. Trata-se do paulista senador paranaense Álvaro Dias. Prazer em recebê-lo e espero que o senhor possa dar as respostas que certamente os telespectadores estarão querendo que o senhor fale. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você, Samuel Ferro. Voltar a Bauru é uma alegria. Estive aqui durante a campanha do Dr. Raul. Uma campanha vitoriosa, final, né? Que começou lá embaixo e subiu e quase chegou. Mas nós estamos aqui, inclusive, convidando para ingressar ao nosso partido, o Podemos, né? Porque é uma figura importante da política de Bauru e tem muito serviço a prestar a esta cidade e a esta região como deputado estadual. Então, nós hoje estamos alegria de tê-lo aqui conosco, o Raul, no nosso convívio nesse ambiente, nos acompanhando nesta entrevista, e estamos publicamente fazendo o convite para que ele venha conosco. Aí ao lado também registrar aqui a presença da Renata Abreu, que é a presidente nacional, né, do Podemos, e você registra a presença aí do nosso professor. O deputado Simval. O deputado Simval, que é também deputado federal, é professor de medicina, uma grande figura do nosso movimento chamado Podemos e que nos honra muito, Simval, com a sua presença aqui ao nosso lado. Por que Podemos? Olha, a Renata Abreu até explicaria melhor do que eu, porque ela se inspirou no movimento europeu. Surgiu na Europa diante da insatisfação com os partidos políticos, portanto, essa insatisfação não é só brasileira, é também europeia, não é? E surgiu esse movimento que quer fazer a leitura correta das prioridades eleitas pela população e transformá-las nas causas que nós devemos defender. Essa denominação teve inspiração do Obama, né? We can. Exatamente. Nós podemos. O objetivo nosso é tentar ficarmos longe dessas estruturas, essas estruturas que foram chamadas agora, você sabe, né? Organizações criminosas. Não sou eu que batizei de organizações criminosas. Eu tenho todo esse cuidado, né? Essa cautela, porque tem gente que eu considero, mas a Operação Lava Jato denominou estas siglas maiores aí de organizações criminosas, lavanderia do dinheiro sujo. Então, o Podemos tem esta preocupação. Não quer ser confundido com organização criminosa. Quer ficar distante desse sistema, né? Esse sistema é a causa, o sistema de governança e o sistema partidário brasileiro, o sistema político, esse conjunto, né, híbrido de sistema político e sistema de governança é a causa maior dessa tragédia política que nós estamos vivendo no Brasil. Uma tragédia política histórica. Aliás, falando sobre este momento político, o Brasil, quarta-feira, viverá um dos dias mais especiais por aquilo que pode acontecer em Porto Alegre, com a quarta turma do Tribunal Regional Federal, que estará julgando em segunda instância aquele assunto sobejamente conhecido, denominado de propina, que teve a condenação em primeira instância lá em Curitiba, onde estão concentrados, na cidade onde o senhor mora, dos assuntos que envolvem as corrupções, as operações denominadas de Lava Jato, e agora o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva será julgado. O que é que o senhor espera desse imbróglio e dessa situação? O senhor que hoje tem até a aspiração de ocupar um cargo que outrora foi do Lula. Olha, eu acho que é um julgamento emblemático, simbólico. Pode ser o marco de um novo rumo para o país,
pode estar nascendo aí, nesse julgamento, uma nova justiça no Brasil. Porque o conceito é de que nós tínhamos uma justiça que só alcançava os pobres e especialmente os negros. E hoje nós estamos mudando esse conceito, estamos nos aproximando de uma realidade que o Brasil quer viver, onde seremos todos iguais perante a lei. Ainda não somos. Alguns avanços já foram alcançados pela Operação Lava Jato. Lá nas cadeias do Rio de Janeiro e de Curitiba estão barões da corrupção, né? Grandes empresários, empreiteiros de obras públicas, banqueiro foi para a cadeia, políticos foram para a cadeia, ex-governadores, só no Rio de Janeiro 3 ex-governadores foram para a cadeia. Então, isso significa que nós estamos avançando na direção de uma nova justiça nesse país, que se completará, evidentemente, quando nós acabarmos com o foro privilegiado. Mas esse julgamento de Porto Alegre, agora no dia 24, é emblemático, porque se descobriu uma organização criminosa desgovernando o Brasil, assaltando os cofres públicos. E uma organização criminosa que idealizou um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. Essa organização criminosa teve um chefe, teve um líder. O chefe da organização criminosa estará sendo julgado. Num dos inquéritos apenas, uma das ações, porque existem outras, 5, 6, eu já perdi a conta. E talvez esta não seja nem a mais grave, existem outras ainda mais graves. Imagine o conjunto da obra. Se nós pudéssemos, num só julgamento, decidir em relação ao conjunto da obra, que teve como líder principal o ex-presidente da República. Então é triste afirmar, a gente não afirma isso com satisfação, mas é um julgamento que pode, sem dúvida nenhuma, reabilitar as esperanças do povo brasileiro em uma nova justiça no nosso país. Olha, os reflexos desse julgamento podem ser aí extremamente diferenciados para aquilo que vai acontecer. O senhor sabe que o direito, ele dá possibilidade a recursos e interpretações de novas ações, de novas defesas. Claro que o presidente Lula e o próprio partido hoje têm advogados extremamente experientes para poder contestar qualquer resultado e até viabilizar eventualmente a candidatura do Lula a presidente da República. O senhor sabe disso, que o imbróglio jurídico eu acho difícil. Primeiro, se houver uma decisão unânime dos 3 juízes, uma decisão igual, haverá sim a possibilidade de um chamado embargos infringentes, mas isso se resolve em 15 dias. Alonga-se o prazo para um recurso se houver a diferença na dosimetria. Se a pena imposta por 2 juízes for diferente da pena imposta pelo terceiro. Então, se houver essa diferença, cabe um recurso que tem uma duração alongada aí de 6, 7 meses. Mas a inelegibilidade se dá no ato. A lei da ficha limpa, que é uma lei de origem popular. Foram milhões de brasileiros que subscreveram o projeto da lei da ficha limpa e torna inelegível o condenado por um plenário de tribunal. Então, em relação a isso, não há dúvida. Agora, eu espero, não é apenas um desejo, é uma previsão, não é, que essa decisão do próximo dia 24 ocorra por unanimidade. A questão da liminar, é isso que se discute muito. Então, eu pergunto, qual magistrado teria coragem de conceder liminar para que um candidato condenado dispute a presidência da República, não é qualquer cargo? Colocar o país nessa angústia... Senador, mas nós temos visto tanto precedente no STF... mas eu creio que a responsabilidade de quem concedeu uma liminar neste caso é de proporção ilimitada. Sairá à rua? Terá condições de sair à rua? Jogar o país nessa indefinição, nessa insegurança jurídica, né? Alguém disputando a eleição condenado. E depois, eventualmente, eu não acredito em vitória, obviamente, seria ofender a população brasileira. Acreditar na vitória de um condenado, de um chefe de organização criminosa,
é ofender a inteligência dos brasileiros. É possível até que uma parte por ingenuidade, outra parte por ser cúmplice da corrupção, admita eleger um chefe de organização criminosa à presidência da República. Mas a maioria dos brasileiros não admite isso. E admitir essa possibilidade é uma agressão. É uma agressão que tem que ser repudiada. Senador, como é que se explica, em função de todas essas idas e vindas, isso que o senhor acabou, o Ministério Público reuniu aquele colegiado para exatamente repetir essas palavras que o senhor disse, em se tratando do ex-presidente, ver hoje os resultados das pesquisas que colocam o ex-presidente numa situação privilegiadíssima? Será? Eu não vejo assim. Eu vou fazer aqui um contraponto. Não, eu vou fazer uma sugestão a você. Não sei se com o microfone ou sem ele, saia às ruas e faça você uma enquete. Já fizemos hoje. Pois é. Fizemos hoje. E o que deu aí? Deu 90% aí. Pois é. Pois é. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: estão lendo os números frios de uma pesquisa sem interpretar. Não dizem, por exemplo, que se você sair às ruas hoje e perguntar em quem você vota para presidente, o eleitor dirá, não sei, eu não sei ainda quem serão os candidatos. Aliás, ele até pode dizer, eu não sei quais candidatos estarão de pé no dia da eleição, porque tem aí a Operação Lava Jato no calcanhar dos corruptos. Então, o eleitor vai dizer isso, eu não tenho dúvida. Então, quando se fala, tem 30%, mas é 30% de quanto por cento do eleitorado? 30% de 70% é 9, e não 30, não é? Então, essa é a interpretação. Eu acho que a manchete do jornal deveria ser outra. A manchete que colocam é Lula favorito. Eu acho que a manchete correta seria Lula inviabilizado pela rejeição. Porque a rejeição dele passa de 50%, como é que pode ser eleito? Mesmo que 30% hoje desejasse ele na presidência da República, 54% deseja ele na cadeia. Como ele será presidente assim? Então tem alguma coisa errada. Será que eu que estou errado? Será que eu que não estou sabendo ler as pesquisas? Será que eu que não estou sabendo ler o que se passa na cabeça dos brasileiros hoje? Ou esses que estão escrevendo lá as manchetes dos jornais é que estão sabendo? O tempo dirá quem é que tem razão, quem é que está fazendo a leitura correta. Eu confesso que fico às vezes indignado quando assisto esta tentativa de dizer que o povo brasileiro seria capaz de eleger presidente da República um condenado, um chefe de organização criminosa. E essa denominação não é minha. Eu o criticava quando ele assumiu o governo. Até um vídeo foi colocado há poucos dias na minha página do Facebook que completavam 9 meses da gestão Lula no seu primeiro mandato. E eu já dizia o que ia acontecer. E olha que eu não sou vidente, não é? Mas eu tenho a obrigação de, estando próximo, como opositor, investigar, denunciar. Então, já com 9 meses da administração Lula, eu fazia as previsões do que estava ocorrendo e do que o que ocorreria com o Brasil. E depois, em 2009, só em relação à Petrobras, eu protocolei 18 representações na Procuradoria-Geral da República com as principais denúncias de corrupção. Eu estou falando de 2009. E depois, em 2012, no dia 22 de dezembro, eu protocolei a 19ª representação na Procuradoria-Geral da República, denunciando esse escândalo de Passadina, essa negociata de Passadina. Então, imagine, Samuel, se o governo tomasse providências àquela época, nós teríamos evitado esse rombo enorme nas finanças públicas do Brasil. Hoje nós não teríamos 159 bilhões de déficit num ano. Mas como poderia o governo tomar providências se era o governo que estava assaltando? Se quem roubava era o governo? Se os governantes eram os assaltantes do dinheiro público no país que empurraram o Brasil para esse oceano de dificuldades? Então é evidente que nós não poderíamos esperar que esse governo tomasse providências
Até que agora que surgiu aí a Operação Lava Jato, que está retirando debaixo do tapete toda essa sujeira, revelando todas essas falcatruas, todos esses crimes, e nós esperamos sim que a Operação Lava Jato tenha sido responsável pela mudança do cenário eleitoral no nosso país. Que nós estejamos aprendendo com este fato, que na eleição deste ano nós não vamos ter condescendência com a corrupção, que a população tem sabedoria porque ela está indicando na pesquisa que vai exigir experiência administrativa e passado limpo, porque um país no fundo do poço, como está o nosso, em matéria de administração pública, só sairá de lá com experiência administrativa e honestidade. Senador, eu vou permear algumas perguntas e algumas eu vou generalizar. Cito apenas um nome, porque estão chegando muitas perguntas, por exemplo, do foro privilegiado, enfim, por exemplo, o Carlos Roberto da Vila Falcão, e o senhor sabe que nós somos uma televisão aberta e hoje as plataformas diversas sociais estão nos acompanhando no Brasil inteiro. Tudo que o senhor fala aqui está sendo inclusive a minha página do Facebook aí está acompanhando. Então fala para o pessoal que quer entrar depois em contato com o senhor. AD, né? Ponto. Álvaro Dias. O Carlos Roberto aqui da Vila Falcão, da página. Ele quer dizer o seguinte, que o senador é um dos melhores que tem no país. Carlos Roberto da Vila Falcão. Obrigado, Carlos Roberto. E se você for ver, lá em Brasília eles fazem tudo no escuro. Está uma desordem. Então peço para o senador, se ele ganhar, que realmente mude tudo isso. Mude o Código Penal, porque a gente não só vai para trás... E quer saber se o senhor pode ser esse instrumento eficaz que a população quer. Se não fosse para isso, eu não seria candidato, pode ter certeza. Eu estou nisso cumprindo uma missão. E a missão é ruptura com esse sistema corrupto e incompetente, né? Que foi institucionalizado em Brasília, foi clonado e foi transplantado para estados e municípios, disseminando a corrupção e a incompetência no Brasil, promovendo essa tragédia política. Que sistema é esse? É o sistema do balcão de negócio, né? É o sistema do toma lá da cá, da barganha permanente, do aparelhamento do Estado brasileiro, é o sistema do loteamento dos cargos públicos, da distribuição do dinheiro público ou do dinheiro dos impostos, o dinheiro, portanto, dos brasileiros, distribuição em troca de apoio político, para que possam errar mais confortavelmente com imenso apoio no chamado presidencialismo de coalizão, que reúne partidos, siglas, e o bolo fica pequeno para tanta gente comer. Então, a mudança de sistema se chama, para nós, a refundação da República. A nossa proposta é a refundação da República. Começa, assim, com a reforma do Estado brasileiro, um Estado mais enxuto, mais econômico, mais competente, moderno, mais inteligente, capaz de oferecer resposta às demandas sociais, um Estado integrado por pessoas qualificadas tecnicamente e não por pessoas indicadas por siglas partidárias para roubarem os recursos públicos, como estava acontecendo agora na Caixa Econômica Federal, nesse conluio do PMDB com o PT na nomeação dos dirigentes da Caixa Econômica, que estavam lá para quê? Para roubar o dinheiro público. Portanto, esse sistema substituído na refundação da República, que não ficará apenas no Executivo, a reforma irá para o Legislativo, diminuindo o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, eliminando os privilégios, né? Auxílio moradia, mas o cidadão trabalhador tem auxílio moradia? Você tem auxílio moradia? Não. Não. O Câmara tem auxílio moradia? Não tem. Por que eu tenho que ter auxílio moradia? Eu tenho. Abri mão dele. Abri mão por quê? Porque eu acho que para ter autoridade de combater os privilégios, eu tenho que abrir mão dos meus privilégios. Então, se alguém aparecer aqui, político, com mandato, combatendo o privilégio,
você pergunta em nome do povo, você já abriu mão dos seus privilégios? Eu abri mão dos meus. Auxílio moradia, verba indenizatória e mais aposentadoria de ex-governador, mais de 50 mil reais por mês. A minha aposentadoria de ex-governador, eu sou o único que não recebo no Paraná, todos recebem, inclusive as viúvas. Eu teria depositado na minha conta bancária, nesses 26 anos, mais de 10 milhões de reais. Abro mão em respeito àqueles que confiam em mim. Abro mão para poder combater os privilégios. Senador, e chegando à presidência da República, eu tenho o dever de acabar com eles. Entre as muitas perguntas sobre o foro privilegiado, eu escolhi aqui do Calil Melo, aqui da nossa vizinha Agudos. Ele gostaria de saber a opinião sobre o foro privilegiado e o que é que o senhor pretendia com o estudo e claro, quais serão os seus planos caso seja eleito para o cenário econômico. Caio, né? Calil. Caio. Agudos do Sul. Agudos. Um abraço. Olha, o foro privilegiado é esse guarda-chuva enorme a proteger autoridades corruptas. Em 2013, apresentei o projeto que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades. Ele foi aprovado no Senado em maio, está na Câmara dos Deputados desde junho. 2 deputados estão aqui, que terão certamente essa tarefa, o Simval e a Renata Abreu, estarão lá brigando para que a Câmara dos Deputados vote rapidamente esse projeto. Porque nós gostaríamos que ele tivesse sido aprovado já, para que todas estas ações que envolvem autoridades fossem redistribuídas para a primeira instância, porque aí já teríamos julgamento. O Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, não tem condições, é humanamente impossível a 11 ministros deliberar sobre inúmeras ações envolvendo inúmeras autoridades. Só na delação JBS foram 1.800 políticos delatados, né? Ainda não denunciados pelo Ministério Público, que deverão ser investigados. O Supremo só tem 11 ministros, é humanamente impossível, não é uma corte criminal. Não está, portanto, instrumentalizado o Supremo Tribunal Federal para cumprir essa tarefa da responsabilização criminal daqueles que foram denunciados pelo Ministério Público. Então é preciso acabar com o foro privilegiado. Mas por que foro privilegiado? Por que privilegiados? Se a nossa Constituição, no artigo 5º, diz que todos somos iguais perante a lei. Que igualdade é essa? A própria Constituição, que diz que somos iguais perante a lei, tem um espaço onde instala o privilégio e com ele a impunidade. Foro privilegiado é sinônimo de impunidade. As ações prescrevem e não são julgadas. Não há ninguém com mandato hoje preso. Só os que perderam o mandato, só os que estavam sem mandato foram condenados à prisão. O presidente Lula está sendo julgado em segunda instância porque está sem mandato. Se tivesse um mandato, se fosse ministro do presidente Temer, ele não estaria sendo julgado em segunda instância. Para dar um exemplo mais ampliado, o governo Temer é uma verdadeira quadrilha. Lá estão vários envolvidos na Operação Lava Jato, os ministros envolvidos na Operação Lava Jato. Nenhum deles está sendo julgado, porque ministro tem foro privilegiado. Esta é a tradução do foro, paraíso da impunidade. Nós precisamos acabar com o foro privilegiado para poder comemorarmos o surgimento de uma nova justiça no Brasil. E a Câmara dos Deputados tem responsabilidade. O presidente da Câmara é o principal responsável, porque eu tenho certeza, se for colocado em votação o projeto, ele será aprovado. Nenhum deputado votará contra, porque ficará marcado para a história como defensor de corrupto. E eu não acredito que, principalmente no ano eleitoral, algum deputado vai querer ficar com esse carimbo nas costas, né, de defensor de corrupto, votando contra um projeto que acaba com o foro privilegiado.
A segunda parte dessa pergunta, e nós temos, claro, muitas perguntas para que o senhor fale um pouquinho do seu plano de governo. Ela fez uma citação sobre o que o senhor faria para melhorar a situação econômica e para tirar o país desse atoleiro. Olha, começa pela refundação da República. Esse é o começo para recolocar o país nos trilhos do crescimento econômico. A primeira reforma é a reforma do Estado. E na esteira desta reforma, as demais. A reforma tributária, por exemplo, é um caminho para fazer com que a roda da economia gire com mais força e o país cresça mais, gerando mais emprego, mais renda, mais receita pública. Uma reforma tributária que ofereça ao país um modelo tributário mais enxuto, com uma redução da carga tributária, com a justiça tributária estabelecida, cobrando mais da renda do que do consumo, ao contrário do que ocorre hoje. Portanto, nós teríamos um imposto quase único. Eu não diria imposto único, mas um imposto quase único. Nós poderíamos adotar, isso tudo está sendo debatido, estudado, preparado por economistas com quem converso, com assessores que recolhem sugestões para a elaboração de uma proposta inteligente. Eu converso, inclusive, com Marco Sintra, que é o defensor há muitos anos do imposto único, e nós estamos discutindo com ele exatamente a possibilidade de adotarmos o imposto quase único, que seria o imposto de movimentação financeira, portanto, estabelecendo justiça, porque todos pagariam. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E nós teríamos um imposto de renda como um instrumento de distribuição de renda, de justiça social. O imposto de renda atingiria apenas os altos salários, os altos ganhos. E com isso nós estaríamos fazendo a política da justiça social, né? Poderíamos reduzir o preço dos produtos, certamente a população seria beneficiada com significativa redução dos preços dos produtos consumidos. Medicamentos, por exemplo, nós isentaríamos de imposto e beneficiaríamos dessa forma os mais idosos, que são os que mais necessitam de medicamentos. A cesta básica também seria isenta de impostos. Então, um modelo tributário inteligente, que reduzindo a carga tributária, eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Quando eu fui governador, nós tínhamos lá 17% de ICMS sobre a carne. Havia uma sonegação incrível, né? Nós reduzimos para 7% e o que ocorreu? Aumentou a receita do setor em 300%. Então, o empresário, aquele que paga imposto, tem satisfação de pagar imposto quando vê que esse imposto é justo, não é abusivo, e quando ele tem certeza que esse imposto está sendo bem aplicado, tem o retorno ao serviço prestado com qualidade, na educação, na saúde, na segurança pública especialmente. Então, esta é a reforma, colocar mais dinheiro no bolso do cidadão. Não importa se ele seja mais humilde, não importa se ele tenha um salário menor, mas é preciso, com esta reforma, com um modelo tributário promotor de justiça social, distribuir melhor a renda. E certamente com a redução da carga tributária, nós vamos ter receita maior para o governo. O governo vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais. A população vai pagar menos impostos e o governo vai arrecadar mais. E com isso, pagando menos impostos, nós vamos ter uma redução dos preços, principalmente dos produtos consumidos pela grande população assalariada do país. Estou recebendo da produção aqui, nós estamos batendo todos os recordes de audiência com essa entrevista no Facebook. Muito obrigado às milhares de pessoas que certamente estarão acompanhando esta programação da TV Prevê agora no Facebook e também nas outras plataformas, aqui ao vivo
e também nos horários que nós estaremos retransmitindo. Muito obrigado a você que compartilha conosco as mídias sociais. Aliás, que as mídias sociais hoje estão comendo por fora, não, deputado? É verdade. Olha, é um instrumento poderoso, né? E que não custa nada para nós. Então, é a multiplicação gratuita, né? E certamente inteligente, porque quem multiplica, quem compartilha, é porque está apoiando, né? Se você compartilha uma opinião minha, é porque você está apoiando essa opinião e você quer que ela prevaleça, que ela se concretize, né? O senador, o Pedro Valentim, que é um contestador e tem sempre feito perguntas, por isso eu o estou privilegiando. Para uma pergunta, ele diz o seguinte: o Lula pode ser condenado por causa de um triplex. Na sua opinião, por que a justiça também não condenou o Aécio Neves, o Temer, com indícios de graves irregularidades e corrupção? O senhor acredita em pesquisa quando a sua candidatura está bem avaliada? Ele faz essa Olha, eu acredito sempre em pesquisa. O que eu não acredito é na análise distorcida das pesquisas, né? O importante é fazer a análise correta, né? Mas eu sou adepto das pesquisas, eu acho que nós temos que pesquisar, nós temos que conhecer a opinião das pessoas, né? Mas precisamos interpretar corretamente o resultado dessas pesquisas. Em relação a essas pessoas que ele citou, Aécio Neves, Temer, o diabo, tem que ser julgado, é claro. Por que não foram julgados ainda? Por causa do foro privilegiado. Se não tivessem foro privilegiado, estariam na mesma situação do presidente Lula. O Michel Temer, inclusive, não teve autorização da Câmara dos Deputados para a instauração do processo criminal. Então, ele terminará o mandato na impunidade e assim que terminar o mandato, será retomada a investigação, os inquéritos serão instaurados e ele será julgado. Eu espero que o mais rapidamente possível. Os políticos com mandato estão protegidos por esse maldito foro privilegiado. Pois, Valentim, nos ajude a pressionar a Câmara dos Deputados para aprovar, porque aí não haverá distinção entre uns e outros. Essa distinção que ele destaca é exatamente em função desse instituto maldito do foro privilegiado que tem que acabar. O Ezequiel de Miranda, ele diz assim: nós temos muitas perguntas, eu estou selecionando aleatoriamente. Vou responder mais rápido, então. O Ezequiel, ele diz: bom dia, senador. Por que não seria possível reduzir os impostos sobre a metade, ou pelo menos taxar no máximo de 10%? Com certeza o governo ia arrecadar mais, pois não teríamos aí desperdícios, evasões de receita. Poderia melhorar muito a economia brasileira. É isso que eu acabei de dizer, né? Com outras palavras, mas acho que nós estamos pensando igual. O objetivo é esse. Um internauta não quis se apresentar, ele disse: senador, por que um senador pode se aposentar com 180 dias ininterruptos de trabalho? Outra, por que não cortar a aposentadoria de políticos, já que não é profissão? E se ele acha justo esta aposentadoria, enquanto os mortais precisam de 35 anos de trabalho. Aí tem algumas incorreções, né, que é natural que ocorram. Hoje não há mais aposentadoria de senador e de deputado. O Instituto de Previdência do Congressista foi extinto. O que há é a possibilidade de você aderir a um plano que existe. Esse existe lá no Congresso. Eu recolho... Talvez ele esteja falando, deputado, que muitos políticos do passado aposentaram, e alguns outros estados, o senhor sabe que isso não possivelmente possam estar fazendo... Em relação a determinadas aposentadorias, né, eu disse há pouco que abdiquei da minha aposentadoria de ex-governador. Se eu faço isso renunciando já a mais de 10 milhões de reais... É certamente porque eu tenho autoridade para combater essas aposentadorias imorais. Quando eu assumi o governo do Paraná, eu extingui algumas aposentadorias especiais, eu retirei do Tribunal de Contas conselheiros, porque assumiram em lugar de aposentados, auditores,
porque assumiram em lugar de pessoas que estavam aposentadas, a meu ver, imoralmente. Então, anulamos as aposentadorias e, por consequência, tivemos que retirar da função aqueles que foram nomeados. Isso, é claro que cria uma resistência forte, né? Você arruma inimigos. Né? A propósito, nós temos também, muitas... na época, eu encaminhei o projeto para acabar com a aposentadoria de governador do Paraná, à época. Mas a Constituição Federal, depois a Constituição Estadual, restabeleceu e ela perdura até hoje. Eu teria direito líquido e certo e poderia estar recebendo. Até porque na Constituição antes de 88 estava consagrado. Da minha parte seria legítimo receber, porque eu governei num período em que a Constituição Federal instituía esse benefício. Mas eu não recebo. Então, é uma posição de respeito às pessoas. A propósito, sobre esse mesmo assunto das reformas na Previdência, estão fazendo muitas perguntas para saber o que o senhor pensa e como o senhor vai votar e o senhor acha que se ela passa ou não, com esta barganha política que está sendo feita para que ela ocorra. Olha, eu não sei se vou votar porque tem que passar pela Câmara primeiro, né? Então, não sei se chegará ao Senado. O que eu acho é que é necessária a reforma da Previdência, mas uma reforma modernizadora, inteligente, não uma reforma simplista como essa proposta pelo presidente Temer, porque ele não tem autoridade, ele não tem credibilidade. Ele foi denominado de chefe de organização criminosa pelo Procurador-Geral da República. Primeira vez na nossa história que um presidente, no exercício do mandato, é denominado chefe de organização criminosa. Não se cobra 400 bilhões de reais de dívida à Previdência. E quem são os inadimplentes? Quem são os devedores? JBS, Eike Batista, bancos privados, bancos públicos. Como você vai convencer o aposentado humilde, que recebe uma aposentadoria miserável, que ele tem que perder direitos, se ele sabe que esses barões, nem todos da corrupção, mas alguns da corrupção, como JBS, como Eike Batista, devem horrores à Previdência. E se o governo, nem mesmo emprestando dinheiro a eles, com juros de 5%, 6%, através do BNDES, nesse propinoduto que lá se instalou para beneficiar os chamados campeões nacionais e algumas nações, irmãs ideologicamente dos nossos governantes, como Cuba, Angola, como Venezuela, Equador, foram bilhões exportados. Como convencer os brasileiros que, mesmo emprestando 18 bilhões, 16 ou 18 bilhões para a JBS, o governo não provisionou os 2 bilhões e 800 milhões que a JBS deve à Previdência no país? Emprestou bilhões para o Eike Batista e não cobrou o que ele deve à Previdência. Como justificar isso para a população? Como fazer essa reforma nesse cenário? Então, eu creio que esse governo é a continuidade do governo Lula e Dilma. É a mesma organização criminosa, apenas foi desmembrada. Houve uma briga de quadrilha. Uma parte ficou para lá e outra parte ficou para cá. A que ficou para cá assumiu o governo e a outra está brava agora. Então atira. Antes abraçados, agora inimigos. Briga de quadrilha, isso se chama briga de quadrilha. Então está lá o presidente tentando fazer essa reforma da Previdência. Mas que reforma é essa? Ela não alcança a complexidade social do país. Nós temos um país com diversidades incríveis. Em algumas regiões a longevidade é uma coisa, em outra é diferente, então em algumas regiões se vive mais, em outras regiões se vive menos, algumas atividades são mais estressantes, outras menos estressantes. Existe o trabalho rural, diferente do trabalho urbano, o trabalho numa mina de carvão é bem diferente do trabalho aqui nesta emissora de TV. Então, nós temos que realizar uma reforma discutida, uma reforma negociada, inteligente, para modernizar o sistema previdenciário brasileiro
e oferecer segurança aos aposentados. Imagino que esse governo não tem essas condições. Ele não se comunica com a população e quando ele se comunica mal e a população, mesmo que ele se comunicasse bem, arrumasse um porta-voz competente, a população não acredita nele. Então, eu acho que a solução seria esperar um novo governo para fazer uma reforma melhor. O Cícero Scarpelli quer saber a sua opinião. Ele acha que há um número exagerado de senadores e deputados. E sem essa quantidade exagerada, teríamos sobrando dinheiro aí, porque as verbas de gabinete, aquelas coisas todas, estariam sendo melhores aproveitadas em outros setores. Exato. Aliás, ele diz uma coisa que eu ouvi do meu pai quando eu me elegi senador em 98. O meu pai me disse, olha, ele estava vivo, agora faleceu infelizmente, mas ele diz, ó, meu filho, não tem político demais? Eu falei, tem razão. Eu vou tentar diminuir, disse ele. E a partir de 99, eu venho apresentando os projetos e reapresentando a cada legislatura que se esgota e se inicia. E reduzindo o número de senadores, ao invés de 3 senadores por estado, teríamos 2 apenas, né, e é suficiente. E redução também na Câmara dos Deputados. Quando eu fui deputado federal, nós tínhamos 323 deputados. Hoje tem 513. Então, nós temos que reduzir. O Brasil chegou a esta situação. Ou nós cortamos na própria carne, ou seremos vencidos, porque a realidade é dramática. Ou nós damos esse choque de gestão, refundamos a República, como eu estou repetindo insistentemente, refundamos a República, ou nós não temos solução para o país. É preciso eliminar os privilégios. Redução de número de parlamentares em todas as esferas significa uma grande economia para o país, mas significa também qualificação. Nós vamos ter um legislativo mais competente, né? E mais respeitado pela população. Para encerrar, senador, claro que vamos ter aí todo um desenrolar de acontecimentos até o dia em que as candidaturas já estiverem formalizadas. Qual vai ser o principal recado do senhor para convencer o eleitorado brasileiro de que o senhor é a melhor opção para governar este país? Olha, eu tenho que ler a mensagem da população. E eu identifico, eu tenho a percepção que há já no inconsciente coletivo um movimento que atropelará aqueles que resistirem às mudanças. Então, a palavra de ordem é fé, esperança, para que a coragem seja a motora das nossas ações na ruptura que temos que fazer com esse sistema, na refundação da República. Nós vamos explicar com muita paciência e detalhes o que é a refundação da República e quais as suas consequências, quais são as reformas. Eu imagino que, mais do que o que eu possa dizer na campanha, o que eu tenho que pedir para o eleitor é que investigue o passado dos pretendentes, né? Quais são as credenciais que apresentam ao chegarem a esse estágio de candidatura à presidência da República. Um país em dificuldades como o nosso não pode ser vítima da aventura. Nós não podemos dar um salto no escuro. A população é sábia quando ela exige experiência administrativa e passado limpo. Eu creio que isto é essencial. E digo aqui com franqueza, mais importante do que eu possa dizer durante essa campanha, mais importante do que as propostas que eu possa apresentar durante esta campanha é o itinerário que eu percorri. Se eu falo em combater a corrupção, eu combati quando eu fui governador. Eu posso apresentar inúmeros exemplos de combate à corrupção. Decretava a prisão utilizando o expediente da prisão administrativa, que era um preceito constitucional da época. Era um dispositivo constitucional que permitia ao chefe do executivo prender quando ocorria corrupção. Instaurava o inquérito administrativo, constatava a corrupção, decretava a prisão. Não precisava
de Polícia Federal, de Ministério Público e de juiz. O governador decretava a prisão. E eu prendi 28 pessoas para dar resposta às expectativas da população. Licitação superfaturada em razão do cartel das grandes empresas, da usina hidrelétrica. Nós anulamos a licitação e economizamos 103 milhões de dólares na construção de uma barragem. Então, são inúmeros os exemplos de combate à corrupção, porque a população tem que ser realmente São Tomé, tem que ver para crer. Então, eu repito, mais importante do que as promessas, o itinerário percorrido. O que cada um fez e como fez. Teve experiência administrativa? Como foi essa experiência administrativa? Foi bem sucedida? Ou não foi bem sucedida? Eu, felizmente, terminei o meu mandato com 93% de aprovação do povo do Paraná. Generosidade da população do Paraná, evidentemente, mas também porque resposta a um mandato que foi produtivo e foi, sobretudo, respeitoso, né? Combatendo corrupção, promovendo saneamento financeiro, aplicando corretamente os recursos, levando em conta a relação custo-benefício da aplicação de cada centavo que vem do imposto pago pela população. Eu espero que isso tudo seja considerado durante esta campanha eleitoral. E espero também que a mídia nacional possa oferecer espaços para que os candidatos participem de debates, de entrevistas, que o noticiário revele à população o dia a dia dessa disputa, para que o eleitor possa ser feliz na escolha do futuro presidente da República. O senhor já disse aqui, mas eu quero repetir, até porque o público é sempre alternativo, é sempre modificado. O senhor é paulista de Quatá? Sim, eu sou paulista de Quatá, bem pertinho, aqui nasci na fazenda Nova Aurora. Que fica... O senhor saiu daqui para Maringá, não é? O senhor tinha quantos anos? Meu pai saiu bem antes, eu não era nem projeto de ser humano, né? Porque foi em 1938, ele foi de Quatá a Londrina de jardineira, né? Acho que os jovens não sabem o que é jardineira. Jardineira é o ônibus de hoje, era jardineira, né? Então até Londrina, e de Londrina a Maringá no lombo de burro, porque era só picada. Aí tinha Mandaguari, quem conhece lá o norte do Paraná, Mandaguari fica mais ou menos no meio entre Maringá e Londrina, não é? Ali tinha uma pensão, onde parava, descansava, depois prosseguia até o final de Maringá, chamado Fim da Picada, onde estavam os corretores de terras. Então aí os corretores levavam, mostravam as áreas e tal, e o meu pai conta que escolheu o local porque diziam que ia passar o trem e tinha água. Então foram os dois requisitos para a escolha do local. E lá ele adquiriu a área, depois por uma miséria, na época era muito barata a terra. Aí aconselharam ele a vender porque era perigoso. Ele disse que viu onça lá mesmo, quando foi ver a área, né? E ele não mente, deve ter visto mesmo. Então, na verdade, ele depois foi formando de longe, né? De Quatá, ele ia até lá, foi derrubando a mata e plantando café. Meu pai colheu muito café na década de 60, né? Porque aí progrediu, comprou outras áreas e ele criou 10 filhos, né? E levou todos à universidade com o seu trabalho, né? Na agricultura. Por isso que eu digo hoje que os governantes atuais são muito urbanos. Eles não colocaram o pé no chão desse interior que carrega o Brasil nas costas, né? Essa gente do campo, ela tem que ser valorizada. Tem um governante aí que confunde mamona com azeitona, come mamona. Aliás, neste caso aí o presidente Lula identificou que era mamona e interrompeu a alimentação do seu convidado. Mas aí acho que fez um mal, porque devia ter permitido. Devia ter permitido que a alimentação... E tem muito adulto que pensa que frango vem em saquinho. Então, na verdade, essa epopeia, né, do desbravamento... Os paulistas foram para o Paraná, desbravaram a mata, construíram aquela civilização. Então, somos muitos paulistas no Paraná, como temos muitos paranaenses em São Paulo. Estamos integrados, né? Mas essa história
é importante que ela seja rememorada, né? Dos bandeirantes, os desbravadores, os paulistas que foram ao Paraná desbravar a mata e construir aquele estado maravilhoso, né? E dos paulistas, paranaenses e gaúchos que depois foram para Rondônia, foram para o Pará, foram para o Mato Grosso, desenvolvendo esse país. Se nós soubermos valorizar esse patrimônio extraordinário que tem o Brasil, que é a nossa agricultura, o nosso agronegócio, nós vamos lançar semente para décadas de prosperidade nesse país. O americano, ele não fixa só, não. O americano dos Estados Unidos, ele sai do norte para o sul, para o leste, para o oeste. Tem gente, tem filho em tudo quanto é lugar. É bem diversificada a mudança lá. O meu pai, quando a cidade chegou e ele teve que lotear a propriedade, vender para loteamento, né? Ele dizia assim, é que eu estou muito velho, senão eu ia embora daqui. Ia lá para Rondônia, para o Pará e tal, porque o meu negócio é o campo, né? Para encerrar mesmo de verdade, e o seu irmão é candidato ao governo do estado do Paraná? Está se preparando para isso. Provavelmente será. Está se preparando. Mas já tem partido definido? Ainda não. Agora, mês de fevereiro, deve ser decisivo para as definições, né? Bom, senador, eu fiquei muito feliz em tê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da TV Prevê, uma televisão aberta, regional, complementadas por essas mídias sociais, esperando revê-lo. Já convidei aí a presidente, a Cíntia, a Renata Abreu, doutor Simval, para que viesse aqui a programação. Certamente nós o Simval tem um programa maravilhoso de assistência médica à pobreza há muitos anos, bem antes dele ser político. Vamos trazê-lo, já o convidei. Ele vai contar para que eles estejam conosco aqui falando hoje. Eu quis aproveitar a oportunidade de mais uma vez colocar a inteligência, ao carinho que o brasileiro tem pelas ideias, por aquilo que o senador Álvaro Dias representa no cenário político desta República e também representando os brasileiros no Parlamento Maior. Muito obrigado, que o senhor seja bastante feliz, que as suas ideias possam ser assimiladas e que o senhor leve adiante de forma bem democrática essa sua proposta de chegar à presidência da República. Muito obrigado, meu caro. Nós temos que reviver essa fé que se perdeu nas estradas da decepção desse país, né? E lembrar a canção do Raul Seixas, eu gosto de lembrar sempre, porque eu acho que ela é emblemática e bem apropriada para esse momento. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje com a presença do senador Álvaro Dias, do Podemos, que é pré-candidato à presidência da República. Já estamos com a agenda completa de muitos candidatos e certamente de forma democrática todos terão vez e voz aqui na TV Prevê. É isso que faz a democracia, a política verdadeiramente sadia, honesta, sincera, com princípios, fora a corrupção, abaixo aqueles que nos roubaram, porque nós temos que ter convicção de que estaremos escolhendo os nossos futuros governantes com decência, com moralidade, com magnitude, pois só assim o Brasil conseguirá atingir os seus objetivos e seus ideais. Um abraço a todos e até amanhã. Uma boa semana para todos. Enfoque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse